Estudos para o Banco do Brasil. Conhecimentos bancaritos. Os conhecimentos bancaritos. Eu estou na parte agora de um cara chamado Syscomex. O que será isso? Um imposto? Uma taxa? Um sistema? Sys de sistema comercial de benefícios do exterior. Olha aqui. O que é Syscomex? É um ecossistema informatizado que interliga os exportadores, importadores, despachantes, aduaniários, comerciários, transportadores e outras entidades ao Departamento de Operações de Comércio Exterior, o DSEX, ao Banco Central e à Secretaria de Receita Federal, que permite processar o registro de operações de importação e exportação. O Syscomex foi implantado em 1993 para agilizar e desburocratizar. Agilizar e desburocratizar. Agilizar e desburocratizar. Para que foi? Agilizar e desburocratizar as operações de exportação. As entidades interessadas em exportar necessitam de uma senha para operar o Syscomex, que é um sistema. Deve ter agora bem digital. Para o registro de suas operações, ou para autorizar bancos, corretores de câmbio, despachantes aduanários que disponham da senha a efetuar registros no Syscomex. Para isso, a empresa deve procurar a CSEX, ou, meu grafite. Acabou o meu grafite! Vou ter que fazer outro grafite. Eu estou fazendo um vídeo que o cara tentando colocar o grafite de volta na lapiseira. A Delegacia de Receita Federal mais próxima. Esse credenciado é realizado com a apresentação do contrato de estatuto, a cartão CGC, que eu não sei o que é. CPF do responsável. É um tipo de CPF. De um código de pessoa física. É um código de GGG de garantidor contábil, sei lá. A procuração se for efetuado por terceiros. Agora sobre os contratos de câmbio. Os contratos de câmbio. Câmbio é a coisa de troca, compra e venda de valor, dinheiro estrangeiro, né? Conforme o câmbio é o instrumento específico firmado entre o vendedor e o comprador de moeda estrangeira, no qual são estabelecidas as características e as condições sob as quais realiza as operações de câmbio. As operações de câmbio são registradas no Sysbacen, outro sistema. Sistema Sysbacen. Sistema do Banco Central? Será que é isso que é o Sysbacen? Eu não tenho ideia. Não tem a sigla aqui. Agora sobre as remessas. A remessa de dinheiro do exterior para o Brasil pode ser feita de forma prática e segura de 3 maneiras. Quais são? Por ordem de pagamento, por cartão de crédito ou pelo serviço de dinheiro certo dos Correios. 3 meios. Será que eles ainda são os únicos? Porque esse conteúdo tá bem. Independentemente da forma utilizada, sempre que envolvido o remetente do dinheiro, o beneficiário remetente é quem está no exterior e faz a remessa do dinheiro. A identificação do remetente deve seguir a legislação dos países da remessa. O beneficiário é quem vai receber o dinheiro no Brasil. A remessa do dinheiro no Brasil para o exterior pode ser feita de forma prática e segura por meio da ordem de pagamento e pelos correios, independentemente da forma utilizada, sempre que envolvidos o remetente do dinheiro e o beneficiário. O remetente é quem está no Brasil e que vai fazer a remessa de dinheiro. A identificação do remetente deve ocorrer em todas as situações, independentemente do valor da remessa. O beneficiário é quem vai receber o dinheiro do exterior. Agora, sobre as operações básicas dessa coisa de compra e venda de remessas. Compra e venda da moeda estrangeira, caracterizada por transações que são realizadas através de um contrato de câmbio de compra e venda de moeda estrangeira e de papéis que a representam. Ainda mais, sobre os adiantamentos de contratos de câmbio, que se chamam ACC. Fazer uma siglinha de ACC. Alex está com CC. Vai. Adiantamentos sobre contratos de câmbio. Forma de financiamento na moeda. Opa, cadê meu grafite? Eu fiz mó barulho de rasgar aqui, me deu mó calafrio. Grafite caiu, grafite. Nacional, que tem por objetivo propiciar recursos exportadores para que ele possa financiar os processos de produção e comercialização de bens e serviços para exportação. Sobre a cobrança no exterior, engloba os serviços de cobrança de títulos câmbios no exterior, valores de moeda estrangeira a receber e pagar. São referentes aos valores provenientes de agentes, frete e prêmio de seguros para exportação e importação. Financiamento a exportação ou importação é constituído principalmente por instrumentos de crédito de exportação e exportação.
Transferências com o exterior refere-se aos valores em moeda estrangeira de entrada e saída do país, garantir as prestações prestadas e recebidas, títulos e documentos que servem como garantia de operações de câmbio, depósitos de moeda estrangeira no Brasil, depósitos de moeda estrangeira de livre movimentação. Agora, sobre os derivativos, que eu nunca ouvi falar, o que são essas coisas? São instrumentos financeiros estabelecidos mediante contrato, cujos preços são determinados e variam em função de outro ativo chamado de ativo objetivo. Ativo objetivo, o que é isso? O resultado para o investidor depende diretamente do preço de outro valor mobiliário ou commodity, uma mercadoria. Os derivativos são tidos como instrumentos financeiros que transferem riscos. Conforme o circular do Bacen, entende-se por instrumento derivativo aquele cujo valor varia em decorrência de mudanças de taxa de juros, preço e títulos ou valor mobiliário, preço de mercado, taxa de câmbio, índice de bolsa, valores, índices de preço, índice de classificação, tem tantos, né? Índices de classificação de crédito ou qualquer outra variável similar à específica cujos investimentos inicial seja inexistente ou pequeno em relação ao valor do contrato que seja liquidados em data futura. Os derivativos surgem da necessidade de oferecer mais flexibilidade e movimentação para os negócios e permitir por exemplo, que um comprador possa vender antecipadamente uma mercadoria que está produzindo, garantindo tanto a colocação do seu produto quanto o preço da venda. Termos futuros, swaps e opções. Esses swaps aparecem algumas vezes nos estudos. Ih, meu grafite saiu voando de novo. Não tem mais grafite na lapiseira. Vamos à caneta. Contrato e termo. É a compra ou venda de uma determinada quantidade de ativos numa data futura por um preço previamente estabelecido. Portanto, as partes assumem o quê? Uma obrigação de comprar ou vender independentemente do comportamento do preço desse ativo durante a vigência do contrato. Próximo. O principal objetivo dos agentes econômicos é fixar o preço de compra e venda de um ativo financeiro com entrega física ou não do objeto de negociação. E o fluxograma abaixo irá ajudá-lo a fixar que aposto que nem tem um fluxograma aqui. Pior que tem. Primeira vez que o material apareceu uma coisa que diz que tinha. Uma tabela, um fluxograma. Aqui apareceu um fluxograma de comprador e vendedor. O comprador tem a obrigação de comprar e o vendedor tem a obrigação de vender. Os dois juntos definem o preço futuro, que é o hoje. Daí, o vendedor faz uma entrega física para o comprador. O comprador ele paga o contratado vendedor e por fim o comprador ou liquida por diferença de preço ao contratado versus à vista para o vendedor. Esses contratos são principais características do contrato a termo. Não há fluxo financeiro no início da operação. São negociações realizadas fora da bolsa, geralmente em mercado do balcão. Esse mercado de balcão aparece várias vezes, né? Eu ainda não entendi ele. Liquidação com a entrega física do objeto de negociação ou por diferença de preços. Contratos adequados às partes, contratos sem padronização, posição mantida até o vencimento, baixa liquidez, risco de crédito entre as partes. Importante, as operações do mercado a termo normalmente são de balcão. Porém, existem negociações com esta modalidade no BM, que é um dos trecos de ações, né? Bovespa, com ações e contratos de ouro. Quando essas negociações foram realizadas em bolsa de valores ou de mercadorias, garantias das partes, comprador e vendedor, são exigidas. Exemplo, negociações, contrato, exigido o quê? Exemplo. Vamos analisar como é negociada uma operação de compra de ações de mercado a termo. Daí, primeiro tem uma operação no mercado à vista, da empresa XY, quantidade de ações 1000, cotada por ações. Cara, tipo, eles estão vendendo uma quantidade de 1000, cada valor de uma ação é 10, então é 10 vezes 10 mil, então o valor da operação, que seria à vista, é 10 mil reais. Que louco, né? Quantidade do mercado e a termo. Daí, taxa de financiamento em Bovespa no mercado a termo, 30 dias, 1,3%. O valor da operação à vista, 10 mil. Outro exemplo. Juros, 133. Cotação do termo, 10,13. Daí, juntando todas essas informações, as multiplicações certas, dá igual a uma
valor de operação a termo de 233. Você viu que um tipo é à vista, que foi só uma multiplicação, e tem o a termo, que tem os juros por 30 dias de um mês. Importante. Nesse caso do da termo, o vencimento do contrato de 30 dias, supomos que se a cotação estiver R$11, o investidor pagará R$10,3, que significa o preço contratado no início. Ou seja, o interessante do termo é que paga o valor contratado no início, a termo. O mesmo ocorre se a cotação estiver a R$10, pagará o preço contratado a R$10,03. O objetivo principal da operação foi buscar a proteção do preço. Agora sobre os contratos futuros. O contrato futuro se resume em uma operação de compra e venda determinada quantidade de um ativo padronizado por um preço previamente estabelecido entre as partes para liquidação de uma data futura. Essas operações são negociadas em mercado da Bolsa, em Bovespa. Principais características dos contratos futuros: contrato padronizado quanto à quantidade de ativos, tipo, qualidade, vencimento, etc. Liquidação fiscal financeira, encerramento antecipado por meio de operações inversa. Preço livremente... Qual é o preço do contrato? Preço livremente acordado entre as partes entre o intervalo de preço estabelecido pela Bolsa. Margem de garantia. Depósito que deverá ser efetuado... Será que isso aqui ainda está valendo, essa margem de garantia? Em ambas as partes, um comprador e vendedor, e pode ser em dinheiro, carta de fiança, títulos públicos ou privados. Preço de liquidação, igual ao mercado à vista. Ajuste diário, ajuste de ganhos e perdas entre o preço de fechamento do dia e o fechamento do dia anterior. Isso ocorre em função da oscilação dos preços futuros. Sobre o resultado do ajuste é repassado diariamente para o cliente débito e crédito que possui alta liquidez. E para terminar, tem uma taxa aqui, quer dizer, tem uma tabela de termo e futuro. Termo, contrato particular entre duas partes. Daí o termo não é padronizado, o termo não são negociados antes com vencimento, o termo é uma só data de entrega acordada, o termo é ajustado no vencimento e o termo é entrega física ou liquidação final. Já para o treco do termo futuro, são negociados em bolsa, o futuro é padronizado, o futuro pode ser negociado antes do vencimento, o futuro várias datas de entrega e o futuro é ajustado diariamente. Encerrado e, por fim, o futuro é encerrado geralmente antes do vencimento. E o próximo conteúdo vai ser sobre o contrato do tipo swap. Swap!